da codificação espírita, porque eu não quis só falar, eu quis trazer os livros para que nós pudéssemos ler e meditar juntos. Por quê? Aqui no Livro dos Espíritos, uma questão que eu creio que todos vocês já leram, já releram, já estudaram, já perpassaram muito tempo refletindo sobre ela, é a questão 459. E eu gostaria de ler a pergunta, após ler a resposta e entretecer considerações. Pergunta Kardec aos bons espíritos: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a resposta. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E a resposta, no primeiro momento, parece um tanto quanto assustadora. Eu me lembro dos meus 18 anos, quando comecei muito jovem, na casa de Humberto de Campos, em Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, e fui apresentado a essa pergunta e pensei logo de início: bom, se eles interferem nas nossas vidas, muito mais do que imaginamos, onde está o nosso livre-arbítrio? Porque também há uma questão no Livro dos Espíritos, de número 843, que diz que todos nós temos livre-arbítrio. Porque se não tivéssemos livre-arbítrio, seríamos como máquinas. E aquilo ficava martelando a minha cabeça. Como eu posso ter livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, ser guiado pelos Espíritos? Fui aprofundando as minhas reflexões, participando dos mais variados grupos de estudos, vendo palestras de Divaldo Franco, de Raul Teixeira e de outros tantos, e cheguei à seguinte conclusão, que hoje eu compartilho com vocês. A nossa mente, que é o atributo maior do nosso espírito, está lá em André Luiz, é tal qual uma poderosa estação de rádio. Ela está durante todo o momento emitindo ondas, captando ondas, e essas ondas que emitimos, elas encontram outras faixas de pensamento que vão se ajustando no patamar, na mesma frequência dos meus pensamentos. E igualmente, de uma forma oposta, eu que recebo ondas através da minha casa mental, vou recebendo de entidades desencarnadas esses pensamentos que se acoplam na mesma frequência dos meus pensamentos. Tudo isso explicado por um fenômeno chamado sintonia. Então, os espíritos me dirigem porque eu sintonizo com eles. Os espíritos me impulsionam porque a minha casa mental se acopla na mesma frequência da casa mental deles. Os espíritos têm o poder de me impulsionar, de me impelir e de me influenciar, porque eu tenho pensamentos que giram no mesmo teor do pensamento deles. Para que a gente traga para o popular, eu quero trazer 3 afirmações para vocês. E depois eu vou trazer uma 4ª, para que nós possamos entender. Lembram-se de quando nós dizíamos assim: dize-me o que tu comes, que eu te direi quem és. É verdadeiro? É. Porque aquilo que eu como dirá se eu tenho ou não saúde. Mas existe uma outra proposição no seguinte sentido: dize-me o que tu lês, que eu te direi como tu és. É verdade? Também é verdadeiro. Porque se eu leio 50 tons de cinza, que tipo de sintonia eu estou abrindo? Diferentemente, se eu leio uma obra clássica espírita, uma obra do Pentateuco espírita, mas existe uma terceira.
Dize-me com quem tu andas, que eu te direi como tu és. É verdadeiro? Também é verdadeiro. Porque nós costumamos nos agrupar, costumamos nos juntar com pessoas que têm os mesmos gostos, as mesmas afinidades. Basta ver um grupo de flamenguistas no dia do jogo do Flamengo. Eles não deixam que nenhum vascaíno entre ali, não é verdade? Mas o Espiritismo veio trazer para a gente uma quarta proposta. E a proposta é o seguinte: diz-me o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. E aí nós passamos a entender o fenômeno da obsessão. Na verdade, os espíritos nos dirigem muito mais do que imaginamos, porque na verdade eles, conhecendo os nossos pensamentos, até os mais íntimos, são capazes de, em sintonizando com eles, nos influenciar. Compreenderam? E aí nasce o fenômeno chamado obsessão. Que eu gostaria agora de ler um segundo livro. Notem, não estou tirando nada da cabeça. Estou buscando tudo nas obras básicas. Porque o melhor conceito de obsessão nós tiramos dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sua última parte, a parte que trata das preces espíritas. Há muitas pessoas que dizem, nos momentos de crise, eu sequer consigo orar. Mas no final da obra, capítulo 28, tem preces para os mais variados momentos da vida, inclusive para os casos de obsessão. E antes de cada prece, Kardec costuma definir, caracterizar, para que nós possamos aprender. E ele define a obsessão. Vamos juntos ver o conceito? Capítulo 28, item 81. A obsessão é a ação persistente. Eu já paro. Ah, você não leu? É porque cada frase de Kardec ela é tão cheia de ensinamentos, se nós não pararmos, a gente perde algo. Notem, obsessão, ação persistente. Pergunta, uma única ação de um espírito desencarnado sobre nós pode ser caracterizado como obsessão? Não. Obsessão é ação persistente. Lembram-se da música do elefantinho? Um elefante incomoda muito a gente. Os elefantes incomodam muito mais. É uma persistência. É algo que se repete. É algo que vai se insuflando. Uma única vez, poder-se-ia dizer que existe uma influência, mas não uma obsessão caracterizada. Evangelho segundo o Espiritismo. Ação persistente que um espírito mau, e eu paro de novo, mas de novo, que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Pergunta, espírito bom causa obsessão? Não. Se é obsessão é porque é causada por um espírito mau. Se o espírito bom está dizendo coisa ruim, desconfie. É mistificação. Ele está dizendo um nome que não corresponde à real identidade. Se é um processo obsessivo, é causado por um espírito mau. Um espírito que não quer o nosso bem. Um espírito contrário ao Evangelho de Jesus. Um espírito contrário ao progresso da humanidade. Espírito bom nos influencia para coisas boas, para atitudes nobres. É o Espírito que está ao nosso lado durante todo o tempo, nos mostrando o bom caminho. O problema é que nós fazemos, ouvidos moucos, ou como se diz lá na nossa terra, ouvidos de mercador. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral,
sem sinais exteriores perceptíveis. Note, Kardec faz uma gradação das obsessões. Começa de um nível que nós nem percebemos, sem perceptíveis sinais exteriores, o que nos dá conta de que muitas vezes nós podemos estar obsidiados sem nem saber. Porque a obsessão, no seu início, ela é tão subreptícia, ela é tão insidiosa, que as pessoas não percebem. E uma vez foram perguntar para Francisco Cândido Xavier se existiria alguém na face da Terra que não era obsidiado. Olha a resposta do grande Chico. Se alguém disser que em nenhum momento foi alvo de obsessão, repare, esse é o maior obsidiado de todos. Porque se nós estamos durante todo o momento rodeados por uma nuvem de testemunhas, se nós não emitimos pensamentos que são a todo instante pensamentos elevados, nós estamos sujeitos a espíritos que sintonizam no mesmo naipe das nossas emoções, dos nossos pensamentos e que podem nos influenciar uma ação persistente através da obsessão. Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E aqui Kardec abre um flanco para dizer que a obsessão pode gerar perturbações tão intensas na vida da pessoa a ponto de enlouquecê-la. A ponto de hoje nós termos nos hospitais psiquiátricos muitas pessoas que não têm problema orgânico nenhum, mas são vítimas de atrozes obsessões. Tem também as pessoas com as problemáticas orgânicas, mas tem muitos casos tão somente de uma incidência espiritual tão forte que a pessoa se desagrega. Então é algo que precisa ser estudado, é algo que precisa ser refletido e principalmente é algo que nós precisamos meditar para sair desse raio obsessivo dos dias de hoje. E o negócio é tão sério, gente, que Divaldo Pereira Franco vem dizendo nas suas palestras, ele ontem que completou 92 anos de idade, um menino, que as entidades trevosas têm anunciado para ele que as obsessões far-se-ão tão intensas, tão rudes, que muitos hão de cair por falta de forças. Mas aqueles que conseguirem perseverar e demonstrar fidelidade a Jesus, esses estarão no caminho da redenção. Esses serão secundados pelos nossos benfeitores espirituais. Então, as obsessões estão nos nossos lares, nas nossas famílias, na nossa sociedade. Basta olhar as notícias que vemos na televisão. Basta olhar os crimes, a violência, o comportamento das pessoas nos dias de hoje. As obsessões estão no seio das casas espíritas. E compete a cada um de nós, em conhecendo o fenômeno, conseguir, com a ajuda dos benfeitores, revelá-lo. E o que causa as obsessões? E eu me valho de um outro livro, o Livro dos Médiuns. Porque no capítulo 23 dessa obra, se estiver ficando muito pesado, vocês me falam, hein? Que a gente dá um jeito de suavizar. Estão me acompanhando? Capítulo 23 da obsessão, item 252. Kardec diz o que causa a obsessão. Notem, porque agora chegaremos à pedra de toque do entendimento da obsessão. Se todo espírita isso soubesse, nós teríamos dado passos largos para vencer a obsessão. Uma única frase. As imperfeições morais
do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Uma frase. O que causa as obsessões, meus amigos? Imperfeições morais. Só existe o fenômeno obsessivo porque nós possuímos imperfeições morais. Eu não serei obsidiado se eu não tenho uma imperfeição. E aqui a gente parte para o estudo de uma coisa séria e igualmente libertadora. A obsessão não é, na grande maioria das vezes, um regime de constrição. Não existe arrastamento irresistível. Questão 845 do Livro dos Espíritos. Mas muitas vezes o obsidiado ele abre flancos morais para a atuação do obsessor. Então, ao invés de uma constrição, de um arrastamento, é um regime de parceria. Notem, e aqui sem qualquer tipo de julgamento, nenhum obsessor vai chegar até mim, eu não estou contando vantagem, e me influenciar a tomar um copo de alcoólico, porque eu não gosto de bebida. Mas vai influenciar aquele que já tem o pendor, aquele que tem a vontade, aquele que trouxe isso muitas vezes de vidas passadas. É o calcanhar de Aquiles. Talvez ele chegue para mim e me influencie na vaidade, na soberba, que é algo que eu trouxe e tenho tentado combater. E às vezes vocês não conhecem, mas eles conhecem que estão no meu íntimo. E eles assulam e eles influenciam. Então a obsessão se dá porque cada um de nós temos um calcanhar de Aquiles. Lembram-se de Aquiles da mitologia grega? O menino que foi banhado no rio Estige, e onde a água ia banhando, ele ia ficando invulnerável. Mas a água não lavou o calcanhar. E ele se tornou um dos maiores guerreiros da Grécia. E em uma de suas batalhas ele foi um invulnerável guerreiro. Tomava flecha de tudo quanto é jeito, nenhum o matava. Mas uma atingiu o calcanhar, que era o ponto frágil. E ali ele veio a sofrer. Ali ele veio a ser derrotado. Cada um de nós tem esse calcanhar de Aquiles, esse flanco, esse vício, essa imperfeição. E se são as imperfeições que causam as obsessões, qual o meio mais prático de progredir nessa vida e de resistir ao mal? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a tua imperfeição, porque conhecendo a tua imperfeição, você conseguirá evitar o fenômeno obsessivo. Conseguiram me acompanhar? Mas não é só conhecer, é conhecer e vencer. André Luiz, numa obra memorável, que eu recomendo a leitura, Ação e Reação, capítulo 8, ele foi fazer algo fantástico. Ele foi nas zonas umbralinas entrevistar o obsessor. Eu fico imaginando André Luiz entrevistando um obsessor. Mas ele foi fazer isso para deixar páginas luminosas para a gente. E o obsessor chamava-se Leonel. E ele perguntou assim a Leonel: vem cá, o que vocês fazem para atingir as pessoas? Como vocês são vitoriosos, exitosos no processo obsessivo? Sabe o que Leonel respondeu? Cada ser humano encarnado na Terra possui um desejo central, ou um tema básico que impulsiona os seus atos na vida. Nós investigamos a vida da pessoa
e conhecemos esse tema básico ou esse desejo central. E é aí que nós atacamos. Nós não perdemos tempo com o resto. Nós vamos no X da questão, não é o Ike Batista. E ele contou que naquele instante estava obsidiando uma pessoa que era usurária na terra. Só pensava em dinheiro, só pensava em riquezas. E ele contou para André Luiz como iria fazê-lo. Ele chegaria para aquela pessoa e diria assim: olha, você pode ficar cada vez mais rico. Basta que você mate os seus irmãos. Basta que você trapaceie no seu serviço. Ele já tem isso na cabeça. Eu estimulo. Eu estimulo a ganância. Eu estimulo a vontade dele de ter mais. E ele aquece porque ele já é tentado interiormente. Consegue me entender? Então essa é a pedra de toque para nós entendermos a obsessão. A obsessão existe porque em nós existe a imperfeição moral. Os obsessores conhecem as nossas imperfeições morais, o nosso calcanhar de Aquiles. E é aí que eles vão para influenciar. E é aí que eles vão para nos acicatar e para promover a nossa vigília. Notem, eles também são infelizes. Mas muitas vezes se tornaram infelizes por atitudes nossas do passado. E porque não aprenderam a perdoar, alçam-se na condição de verdugos. O combate, então, à imperfeição é um elixir para o combate às obsessões. Até aqui tudo bem? Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, prometo que agora eu não leio mais. Agora vamos tete a tete. Resolveu dividir as obsessões em 3 tipos ou em 3 níveis. E como nós estamos estudando, nós podemos interagir um pouco. Não está gravando mesmo? Quais são os 3 tipos de obsessão que Kardec elenca no Livro dos Médiuns? A primeira delas, obsessão simples. Eu quero acordar vocês. Não vou deixar ninguém dormir, porque quando eu falo de obsessão, eu obsidio aqui de cima. Obsessão simples. O segundo tipo, fascinação. O terceiro tipo, subjugação. Vamos começar da obsessão simples? A obsessão simples, como diria José Raul Teixeira, que hoje não está palestrando mais, mas mantém-se em perfeita atividade mental, mediúnica e acompanhando os palestrantes para que a obra do Remanso Fraterno e a obra da sede não parem, porque representam a obra de Jesus. A obsessão simples, diz Raul Teixeira, não é uma simples obsessão. Porque muitos, quando pensam em obsessão simples, acham que ela é uma coisa simples. E não é. A obsessão simples, ela muitas vezes possui consequências difíceis para a pessoa, podendo levar à loucura, podendo levar ao suicídio, podendo levar aos reveses na família, podendo levar às perturbações no meio social. Ela é chamada simples porque o meio de atuação dos espíritos é simples. Eles chegam uma vontade dominante e começam a insuflar essa vontade sobre nós que não resistimos e vamos acoplando esse pensamento. Até um determinado momento que agasalhamos uma ideia que não nos pertence. Vou explicar da maneira mais simples possível. Como eu explicaria para minha filhinha de 6 meses. Quando um passarinho quer fazer um ninho, ele faz de uma vezada só? Não.
Ele vai lá, procura a árvore. Depois ele vai lá, procura o tronco. E ele começa. Põe o primeiro graveto. Põe o segundo graveto. Vê se nenhum adversário, que na natureza há sempre os adversários, vai derrubar o projeto do ninho até que o ninho esteja completo. E estando completo, ele vai à ave para colocar os seus ovos e dar sequência à sua espécie. Não é assim que se processa? A obsessão simples, da mesma maneira. O espírito se aproxima, destila uma ideia na sua cabeça. Nossa, mas que dia ruim! Você acordou com o pé esquerdo. Se você aceitar, é o primeiro graveto. E a pessoa acorda, hoje eu estou numa deprê. Parece que acordei com o pé esquerdo. Hoje eu estou com vontade de bater em um. A pessoa muitas vezes já traz o germe dessa insatisfação. Mas aquela vontade externa, ela jogou uma ideia e nós começamos a agasalhar. Olhe para o traste do seu marido. Ideia. Ele sempre coloca a toalha em cima da cama, parece um pato. Vai lá, briga com ele. E você vai. A segunda ideia. E daí a pouco você e o marido estão em vias de fato. E quando não é a mulher que o marido chega em casa, meu bem por quê? Eu fiquei o dia inteiro com a criança, eu tive que fazer isso, eu atendi tantos telefonemas, eu tenho que pagar as contas. Vem a briga com o marido. E quando liga uma televisão, a mensagem do Espírito. Essa vida, nós não podemos nem sair na rua porque tem bala perdida. O que vai ser da gente daqui em diante? Nós vamos agasalhando ideias. Ideias perturbadoras, ideias angustiantes, ideias desequilibrantes, que muitas vezes não nos pertencem. São os primeiros passos de uma obsessão simples, que se insufla, que se instila, até nós agasalharmos a ideia por completo de um espírito que não nos quer bem. Consegue me compreender? Existem alguns tipos de obsessão simples, dentre as mais variadas que nós podemos categorizar nos dias de hoje, e eu quero citar 3. O primeiro tipo está constante no livro do benfeitor Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira, chamado Correnteza de Luz. Diz o benfeitor Camilo que hoje nós sofremos uma influência paralisante. Nossa, eu quis entender que influência paralisante era aquela. As entidades das trevas, nossos irmãos ainda não esclarecidos, insuflam em cada um de nós uma coisa chamada comodismo. Como nós estamos acomodados. E se nós não nos dermos conta, a gente não faz mais nada. Porque tudo está difícil. Tudo a gente arruma uma dificuldade. Tudo a gente quer responsabilizar alguém. Basta uma chuva. Eu não vou na casa espírita, não. Mas fulano, você não vai na casa espírita por quê? Você é de açúcar ou é de papel? É porque aqui essa avenida central ela fica cheia de carro. E quem mora em Caraí é porque as ruas ficam lotadas de água. Comodismo. Na época de Chico Xavier, na época daqueles que foram os pioneiros do espiritismo, as pessoas tinham dificuldade de ir na casa espírita porque muitas vezes o governo proibia as práticas espíritas, porque os espíritas eram perseguidos pela igreja. E nós hoje pretextamos chuva para não ir na casa espírita, comodismo. Mas
Eu não quero participar de nenhuma atividade assistencial, não, porque eu estou tão cansado. Eu quero ir para minha casa, botar a minha perna para cima, aquela almofada gostosa, e assistir a novela do gato. Como é que chama a mesma novela? Bom, é uma novela que tem um gato. E eu fico pensando assim, nós não estamos proibidos de nos divertir, mas é a caridade que nos eleva, é a caridade que nos salva. Nós estamos nos acomodando e reclamando de tudo e de todos. Às vezes, as pessoas reclamam assim, não, hoje eu estou com a ponta do dedo do meu pé direito com a unha encravada. Como diz, visite uma pessoa no hospital na ala dos que estão com câncer, marcados, riscados, e aí nós veremos o quanto estamos nos acomodando. Hoje existe religião de tudo quanto é jeito. É religião do evangelho hexagonal, do evangelho quadricular, do evangelho segundo isso, do evangelho segundo... Tem religião de todos os tipos. As religiões multiplicam-se pelos nomes, mas a qualidade dos cristãos mingua, porque nós estamos mais preocupados em ver quem está certo do que procurar ser um homem de bem. Nós nos acomodamos na preguiça mental. Obsessão simples. Porque os adversários do Cristo querem que a gente se acomode, porque a gente se acomodando, eles vão aprovar o aborto, eles vão aprovar a pena de morte. Daqui uns dias, a gente vai estar vivendo numa sociedade que não é uma sociedade pacífica da forma como nós gostaríamos, por inércia dos bons e dos espíritos. Por que os maus fazem tanto barulho nos dias de hoje? E os espíritos respondem, por inércia dos bons. Isso é comodismo. Isso é obsessão simples. Existe um outro tipo de obsessão simples que Emmanuel traz na coleção Fonte Viva. Ele traz um nome pomposo, facciosismo. Vocês conhecem esse nome? Facciosismo é dividir as pessoas em facções. E se a pessoa é de uma facção diferente da minha, é meu inimigo. Quer um exemplo? Eleições. Olha, mas fulano é de esquerda, eu sou de direita, ele é meu inimigo. Mas Jesus não disse que todos éramos ovelhas de um único rebanho e que ele não deixaria que se perderia nenhuma e que ele amaria a todas. Mas as pessoas hoje têm rótulos. São de esquerda, são de direita, e tem os mais compostos, são de centro-esquerda, centro-direita. Facciosismo. As pessoas se dividem no mundo em grupos para brigar, para vociferar umas contra as outras, para discutir quem está certo e quem está errado. Isso é uma obsessão simples. Isso são os espíritos trazendo essas ideias na cabeça da gente, para que a gente não pare de se engalfinhar o tempo inteiro. Mas também é facciosismo os tormentos religiosos. Na sexta-feira eu ia trabalhar e vi uma notícia que eu chorei internamente. Porque eu vi que os católicos abriram um processo contra o Papa Francisco por heresia. E eu pensei, meu Deus, que mundo nós estamos vivendo? Heresia era na época da Inquisição. Heresia era na época das Cruzadas. Um homem que procura ser um legítimo cristão, vítima de heresia, mas eu quis saber o que estava por trás do processo. E eu fui ler. Ele estava sendo acusado de se aproximar de judeus e muçulmanos. Ele estava sendo acusado de permitir que mulheres divorciadas tomassem a hóstia. Ele estava sendo acusado de permitir que a igreja
acolhesse os homossexuais. E eu pensei, eu quero ser acusado de heresia também. Porque isso é facciosismo. Quando nós deixarmos de nos preocupar com pessoas, com seres humanos, para começar a discutir quem está certo ou quem está errado, se eu sou espírita, você é evangélico, você é católico, como se no mundo existissem guetos e não pessoas, isso é facciosismo. E hoje o que as pessoas querem fazer é isso. Bom, eu sou protestante, eu serei salvo e você não. Mas quem disse isso? Todos nós somos irmãos. Jesus nos ensinou a amar. Consegue perceber que nós nos dividimos ainda pela cor da nossa pele, temos títulos de riqueza e outras tantas coisas da sociedade? São espíritos que influenciam, que insuflam a nossa cabeça para que, ao invés de amar, a gente se odeie, a gente se acuse. Isso é uma proposta das sombras. Mas existe um outro tipo de obsessão simples, que essa eu acredito que todos vocês já devem ter sentido na alma. O desencanto pela vida, o desânimo, a falta de esperança. Porque é uma estratégia dos espíritos nos desanimar, nos fazer faltar com a esperança, nos tirar a alegria de viver. E aí encontramos tantos casos de suicídio. E aí encontramos tantas pessoas vítimas de depressão, de angústias, de problemas mentais os mais variados. Porque os espíritos, vendo a fragilidade nas pessoas, vêm e dizem assim: você não vale nada. Você não serve para nada. Ninguém gosta de você. Lá na sua casa espírita, você não tem utilidade nenhuma. E a pessoa vai desanimando. Olha, você vai na rua para quê? Está escuro, está violento. E ela vai se trancafiando dentro de casa, a ponto de não querer fazer mais nada. E aí fica uma porta aberta para as doenças do trato psíquico. Nós vamos adoecendo emocionalmente, os espíritos vão encontrando guarida para que nós fiquemos mal. Mas nós podemos dar um chega para lá nisso, quando começarmos a utilizar a nossa vontade para ver as coisas boas. Se acordarmos com uma ideia ruim, mas que dia feio, que dia ruim, eu tenho tantas coisas para fazer. Pense na beleza da vida, pense no sol, pense que você é uma pessoa única, uma pessoa ímpar. Vá para diante do espelho, se ache bonita, aprecie-se, isso é autoestima, isso é auto-amor. Valorize as pessoas que estão ao seu lado, substitua ideias depressivas, negativas, por ideias que engrandecem. Porque se toda vez que recebemos uma ideia negativa, nós a acolhermos, a gente está abrindo margem à obsessão. E se nós não dermos conta da obsessão, quando ela está no seu estágio simples, ela pode chegar no seu estágio de fascinação. Até aqui tudo bem? Está dando para levar? Então eu cito. A fascinação, os espíritos mudam de estratégia. Porque agora, eles não querem só influenciar ideias. Eles querem toldar o discernimento. Eles querem mexer com a capacidade de ajuizar da pessoa. Eles mexem com bom senso. E a pessoa, ela perde o crivo. Ela perde no popular, no juízo. E começa a fazer coisas as mais estapafúrdias possíveis. Ela começa a se achar a última Coca-Cola do deserto.
ou a última bolacha do pote. Porque na fascinação, o espírito vem todo o discernimento para insuflar uma coisa na pessoa chamada vaidade. E como quase todos nós somos vaidosos, eu tenho certeza. Quando começa a mexer na nossa vaidade, estamos chegando na fascinação. Médios, então, são vítimas perfeitas da fascinação, porque eles começam a escrever. Não junta o Lé com o Cré. E no final vem escrito assim, Bezerra de Menezes. Estou falando alguma mentira? Quantas são as mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Facebook, com uma assinatura assim, Bezerra de Menezes. Eu, quando leio, eu penso assim, deve ser do Bezerra da Silva. Deve ser de qualquer Bezerra, do Bezerra de Menezes, não, porque esse homem amou a vida inteira. Ele não escreveria dessa forma. Mas o médium, o obsidiado, ele se acha um missionário. Ele se acha Jesus Cristo no céu e ele na terra. Mas não são só os médiuns ostensivos que ficam fascinados. Há os fascinados de todas as ordens. O fascinado é aquela pessoa que chega bem, olha só. Aqui nessa casa espírita, sou eu que falo primeiro. Sou eu que falo por último, sou eu que dou a última palavra, e tudo acontece conforme a minha vontade. Aos outros cochicham, ninguém está fascinado. Porque, na verdade, as decisões são colegiadas. E os espíritos são tão soezes que eles primeiro insuflam a vaidade. E depois, eles começam a tirar a pessoa da casa espírita. Da seguinte forma, não vai lá mais não. Ninguém reconhece a sua condição. Acho que deu um gente aqui, melhorou. Ninguém reconhece a sua superioridade. Ninguém reconhece os seus valores. Ninguém se dá conta de que você é uma personalidade ímpar. E a pessoa acredita, some da casa espírita e nunca mais volta. Processo de fascinação. Eu costumo pedir muito aos meus amigos espíritas. Quando eu começar a fascinar, venham, me sacudam, orem por mim, mas não deixem me entregar. Porque o fascinado, muitas vezes, não se dá conta das loucuras que ele está fazendo. E as loucuras são tantas, que uma vez eu estava no Congresso Espírita, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, já faz algum tempo. E eu adoro livros. E eu entrei na livraria. Olha uma obra, olha outra obra, uma me chamou particular atenção. Porque o título da obra era Um Forró no Umbral. E eu pensei assim, meu Deus, por que e para que descrever um forró no umbral? E o livro descrevia coisas ainda mais pesadas que eu não quero contar. Isso é obra da fascinação do espírito sobre o médium. O médium a acolheu e grafou a obra. E o pior é que a editora também devia estar fascinada, porque publicou o livro. Então tenhamos cuidado com as coisas que nós lemos, com as coisas que chegam até nós, passando tudo pelo crivo da razão e pelo crivo do conhecimento doutrinário. Mas há um terceiro nível das obsessões. Qual é, gente? Subjugação. Se eu não consigo conter na obsessão simples, ela pode passar a uma fascinação. Se eu não consigo conter na fascinação, ela pode chegar na subjugação. Eu reconheço que para eles não é tão interessante, né? E a subjugação, como o próprio nome diz, estar sob, estar abaixo. Jugo, estar sob o jugo de um espírito. É quando os espíritos, eles mexem na vontade da pessoa.
A pessoa perde a sua vontade e passa a agir de acordo com a vontade do Espírito. Notem, se na obsessão simples eu consigo reagir, na fascinação o meu discernimento não me permite. Na subjugação, a minha vontade praticamente se anula. Passa a ser a vontade do meu obsessor. Aí a terapia vai ter que ser mais especializada. Muitas vezes conjugando os recursos espirituais. A reunião de desobsessão, sem a presença do obsidiado. O estudo doutrinário, a água fluidificada, os passes e muitas vezes a medicina do mundo. Porque a pessoa, isso foi Kardec que disse, quando sofre por largo tempo a influência obsessiva, pode se desajustar o seu psiquismo e ela pode precisar tomar remédio para ajustar determinados neurotransmissores. E pode igualmente precisar de uma conversa terapêutica com psicólogos, com psiquiatras. Então, a melhor terapia é sempre aquela que conjuga os recursos espirituais com os recursos da medicina. A subjugação, então, a vontade do obsessor se sobrepõe à vontade do obsidiado e ele passa a agir com uma vontade externa. Essa subjugação ela pode se dar de uma forma física ou de uma forma moral. A forma moral é quando a vontade age no psiquismo e a pessoa passa a falar, passa a se portar conforme o Espírito manda. E a obsessão física, a subjugação física, ocorre quando o obsidiado começa a apresentar sintomas físicos. Já observaram aquelas pessoas que andam pelas ruas curvadas, fazendo movimentos, fazendo sons guturais? São subjugações físicas. Muitas vezes hospitalizadas em clínicas psiquiátricas. São largos e profundos complexos de subjugação. Mas eu não vim tão apenas para falar da obsessão. Eu venho trazer a grande esperança da desobsessão. Porque se nós podemos nos obsidiar, podemos igualmente nos desobsidiar. E o Espiritismo remonta a Jesus, que traz a terapêutica do Evangelho, tem sido a chave da desobsessão, trazendo algumas ferramentas para cada um de nós. E eu quero falar rapidamente de alguma delas. Se o que causa a obsessão são as nossas imperfeições morais, qual o melhor meio de nos desobsidiarmos? Tratarmos das nossas enfermidades espirituais. Tratarmos dos nossos vícios. Daí porque, no capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a frase lapidar de Kardec: reconhece o verdadeiro espírita e ajude pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências e as suas más inclinações. Daí, meus amigos, eu não conseguirei me libertar da obsessão sem me transformar intimamente. Nós vemos tantas pessoas chegando na casa espírita: ajude-me a liberar do encosto. Eu estou com tanta energia pesada em cima de mim. E há outros que chegam: olha, alguém me disse que eu tenho 7 obsessores. E eu às vezes me pergunto: mas como é que sabe? Será que parou para contar? Será que pediu os espíritos para ficarem atrás, assim, e fez uma selfie com eles? E a pessoa só viu os obsessores, mas todos que chegam à casa espírita, nós que chegamos à casa espírita, queremos a cura, queremos nos libertar do problema. Eu não quero desagradar ninguém. Eu quero apenas falar na condição de um amigo
que sofreu anos na obsessão, que sofreu anos até aprender que o problema não eram os espíritos, que eu fazia parte do problema. Escutem isso. É de coração para coração. E se nós fazemos parte do problema, é preciso que eu me melhore, que eu me transforme, que eu vença o meu problema íntimo, porque os meus obsessores não conseguirão mais me acessar. Percebe? Pode ser depois? A gente encerra, depois eu converso até meia-noite com você. Tá? Segunda proposta, trabalho no bem. Eu cresci escutando a minha mãe dizer assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Cabeça vazia, oficina da obsessão. Não pensem que ficar em casa sem fazer nada, deixar a cabeça vazia, só pensando em problema, vai deixar a gente em paz e em tranquilidade. A melhor forma de nos libertar da influência dos espíritos maus é suando e nos transformando. Porque quando trabalhamos, e não me refiro tão somente ao trabalho na casa espírita, qualquer tipo de trabalho, porque toda ocupação útil é trabalho. Envolvamos-nos no trabalho do bem, no trabalho assistencial, naquilo que dá sentido à nossa vida, que a gente começa a sintonizar com os bons espíritos e vence o flagelo das obsessões. Culto do Evangelho no lar. Pensem e não precisem me responder. Vocês fazem culto do Evangelho no lar? Lá em casa o problema é tão sério que eu comecei a fazer 2 vezes. Quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, é como se uma brisa serena soprasse sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre aqueles que habitam lá. E as pessoas não se dão conta de como nós nos limpamos no momento do culto do Evangelho no lar. De como nós aurimos boas propostas, boas lições, quando estamos estudando o Evangelho de Jesus. Leitura edificante, principalmente antes de dormir. Porque as pessoas hoje, antes de dormir, elas veem cada série, eu vejo também. Game of Thrones, então, é tanta morte, é tanta lança, é tanta gente voando, cabeças que se cortam. Eu gosto, mas se eu vir aquilo antes de dormir, imaginem como será o desdobramento do meu espírito. Imaginem como será a minha sintonia. E nós estamos lendo tão pouco. Ah, mas eu não tenho tempo para ler, porque eu tenho que ler as mensagens no WhatsApp. E a gente chega em casa, tem 1000 mensagens. E a gente não lê mais. Passe e água frutificada. Não deixem de tomar o passe. Aqueles que aplicam, deem o passe, porque quando estamos doando o passe, nós também estamos recebendo. E no dia que nós estivermos em condição, tenhamos a humildade de sentar e receber o passe. Quando estivermos fazendo o culto do Evangelho no lar, coloquemos a água para frutificar. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Não, falei todas. Existem mais, mas hoje o relógio já nos pulsa. Se nós passamos ao curso das encarnações e ainda nessa nos obsidiando, depende de nós nos desobsidiar. É uma tarefa que está nas mãos de cada um de nós. Refletindo com Jesus, buscando a ajuda dos bons espíritos e tentando a cada dia se tornar uma pessoa melhor. Termino com uma oração de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que eu poderia chamar da oração da desobsessão. Quando ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar aquilo, a servir sem perguntar até quando,
a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortaleça em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobremodo, a entender que a receita da desobsessão será invariavelmente quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Tomar a posição.